E está conosco aqui o pastor Carlos Elias, e nós vamos falar desse assunto tão importante, embora muita gente não está preparada para essa conversa, né? Eu acredito nisso, tem muita gente que não está preparado. Está aqui pastor Carlos Elias, ele que foi o pastor, foi presidente do Conselho de Pastores de Nova Iguaçu, também esteve no Comércio, muito tempo na diretoria, 16 anos no Comércio, e também é pastor, presidente da Catedral Batista da Fé, na Posse. A gente chama Posse para poder facilitar o pessoal, né? Bairro Kennedy, mas a gente fala Posse. Então, ali perto da Dutra. E, na verdade, vou falar o currículo dele do que eu conheço, tá? Mais de 40 anos de casado. 47. 47. Depois dá uma chegada só um pouquinho mais próximo aqui. 47 anos. De pastor, mais de 40. 43 pastoreando e vou fazer 40, dia 5 de maio, vou fazer 40 de ordenado. Olha aí, então esse é o currículo, sem falar outros que realmente a gente até esquece que são tantos, né? Mas o pastor Carlos ele é escritor e agora está escrevendo mais um livro que eu tenho a honra de estar produzindo junto com ele. E esse livro é fantástico, já estive dando uma olhada. Ele fala sobre parecidos com Jesus, tá? Um livraço. Quem já tiver aí, vai mandando um ok, pastor, estou aqui, estou ao vivo, estou participando, estou assistindo, tá uma bênção, amém? Então você vai aí dando seu ok, seu alô, sua participação. Deixa eu só ver aqui, gente que já está entrando e comentando. Deixa eu ver quantos comentários. O Cristiano Gomes dos Santos, aleluia. 2 mestres. Obrigado aí, Cristiano. Eu acho que é só um só, está ali, ó, do meu lado. Outra aqui, a Lenita Rose Ferraz. Boa noite, pastores. Deus abençoe a vida de vocês. Maravilha. Pastor, vamos falar sobre palco ou altar. Vamos já entrar quente? Já de uma vez? Vamos entrar de uma vez? Vamos orar? Vamos orar. Faça uma oração, pastor, por favor. Pai, nós te exaltamos, nós glorificamos o Sim, teu nome. Meu Deus. E queremos te pedir que o teu Espírito Santo seja aquele que há de falar, que há de convencer, que há de revelar e mostrar a cada um a respeito de coisas que estaremos tratando aqui concernente à tua palavra. Sim, meu Pai. Então te pedimos, Deus, que o teu nome em tudo seja exaltado e que o Senhor seja conhecido através de nós. Então oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor vai falando aí. Vamos entrar então quente. Palco ou altar? Como é que está essa coisa hoje em dia que as pessoas estão chamando o altar aonde se prega, né? Embora existam muitas questões sobre isso. E como é que o senhor vê isso? Chamando esse local onde nós pregamos a palavra de palco. Como é que o senhor chegou a essa conclusão que tem alguma coisa errada nisso? Vai lá. Deixa eu fazer umas caretas aqui, porque no tempo de hoje é polemizar, né? A verdade é essa, né? E nós não queremos aqui polemizar. O que nós queremos, na verdade, é chamar a atenção para algumas... Eu até estava conversando com o pastor Paulo César de algumas ondas que desde 2000, né, havia um ditado que dizia que de 1000 nós passaríamos e de 2000 nós não passaríamos, né? E a verdade é que a igreja ela passou e nós passamos, nada aconteceu, mas a igreja de lá para cá ela sofreu e vem sofrendo algumas mutações, né? E isso tem me preocupado demais. Durante o ano passado nós tivemos, né, muitas lutas, pelejas, e dentro dessas lutas e pelejas Deus se revelou de uma forma
muito profunda nos 2 meses que eu estive lá no sertão, debaixo de uma licença médica, e ele falou profundamente comigo a respeito disso, né, quanto a sermos parecidos com ele, e se de fato nós estamos vivendo isso e ensinando isso e sendo exemplo, né, porque as palavras convencem, mas os exemplos arrastam, né, como diz o ditado popular. Então isso tem me preocupado. Eu fiz dentro da internet eu fiz uma pergunta a respeito disso, né? Palco ou altar? Porque desde que eu me conheço, né, ali dos 17 anos até agora, vou fazer 69, que eu me converti de fato e de verdade, e aos 20 anos eu fui para o seminário, que eu sempre aprendi dos pastores, teólogos, catedráticos, gente com profundidade em hebraico, grego, né, ensinamento. O meu professor de Velho Testamento no Betel foi Leonard Messner, que era um judeu convertido, e eu fico, né, olhando hoje alguns pastores mudando essa questão de chamando aquele lugar que eu sempre acreditei e sempre fui ensinado dessa forma, com homens, né, estudiosos, profundos, que, né, estudam, né, fizeram faculdades extraordinárias, e chamando o lugar de palco agora. E eu fiquei questionando sempre com minha esposa, né, e batendo às vezes de frente com algumas pessoas a respeito, né, disso. Aquilo ali, né, que nós estamos aqui na igreja do pastor Paulo, é palco ou é altar? Eu entendi que ali era lugar de sacrifícios. Eu entendi que o altar era o lugar onde os animais eram levados e eram sacrificados para que os pecados fossem perdoados. Para mim, eu fui ensinado que aquele lugar ali, sempre dentro da igreja, por mais que todos os lugares são santos, né, limpa os teus pés ao entrares na casa do Senhor, né, é santo, né, e aquele lugar lá é o santo dos santos dos tempos de hoje, não da primeira igreja que vivia em tabernáculo, né, porque a primeira igreja, ela de fato, ela foi fundamentada, né, no tabernáculo. Sei. Quando Jesus ele chega, né, e a igreja no século 63, no ano 63, ela vai experimentar a ação do Espírito Santo, a mudança, né, e que Jesus traz agora a primeira reforma da igreja, que é da igreja cristã, da igreja que ela foi fundamentada nos 10 mandamentos, que tinha Levítico como normas e regras que deveriam acontecer, né? E diz, né, quantas pessoas morreram naquela época por causa, né, de subir ou de estar à frente do sacerdócio e em pecado. E foram mortas por causa disso. E hoje eu entendo, né, vai me perdoar a minha posição, virou palco, porque se é palco não tem o Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo, se você tiver em pecado ali em cima, você não morre. Porque se for altar, lugar de sacrifício, você entrar ali, entendeu, sem condições de estar naquele lugar, que seria o santo dos santos, que o sacerdote só podia entrar uma vez no ano, e mesmo assim ele tinha uma corda e um sino para que, se, pelo menos é a história conta, para que se ele morresse ali dentro por algum motivo, alguma razão, eles tinham como puxar, porque ninguém poderia entrar naquele lugar. Verdade. E aí eu comecei a ouvir pastores, né, me perdoem por favor o que eu vou falar, mas de 2000 para cá a gente vive em algumas ondas, né? Eu creio que nós estamos na 5ª onda desse movimento e do modismo.
né? E igreja pequena não é a igreja onde o Espírito Santo de Deus está, porque se Deus está, tem que ser grande. Tem que ser grande, porque se não está crescendo, o pastor é fracassado, o ministério é um fracasso. E eu fico preocupado, né, com essa questão, né? Palco é lugar de show, né? Teatro, palco, lugar de representação e não da verdade. Ali é um lugar de representação. As pessoas, elas representam um personagem, entendeu? Palco, né? Você vai para uma Broadway, né? Você vai para Vegas e cada cassino tem o seu palco, aonde pessoas se apresentam, fazem os seus shows, né? Como também aqui no Brasil, né? Gente, agora final de ano foram feitos vários palanques com palcos, aonde vários artistas de todo o tipo, eles se apresentaram e ali, entendeu? Palco é lugar de teatro, palco é lugar de representação, palco não é lugar de se pregar a verdade, de falar a verdade. Então o pastor Carlos Elias está falando aqui, denunciando. Isso aqui é uma denúncia até para quem está chegando agora no Evangelho, está sendo ministro agora. A gente sempre teve a ideia de que o local elevado ali é um altar. Um altar por quê? Não o altar dos mortos do Antigo Testamento, onde sacrificavam animais, mas aonde sacrificam a vida, aonde o ministro realmente tem que ter uma vida pautada diante de Deus. Ele não representa, ele é o exemplo. Ele é o exemplo, né? Há uma diferença entre representar, né? Porque é um teatro, do que você, como eu disse, né? As palavras, elas convencem. E tem quanta gente boa aí, né? Convencendo no lugar do Espírito Santo as pessoas porque eu entendo que naquele lugar quem convence não é o homem. Quem tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e juízo é o Espírito Santo de Deus. Não é o homem, não é o conhecimento dele, não é a técnica, né, de alguns, me perdoem também, até no final, na hora do apelo, ficar meio choroso para criar emocionalismo na vida das pessoas. Com certeza. E as pessoas, elas irem até lá na frente chorando, porque elas foram convencidas por uma palavra, entendeu? Que é a pura verdade, mas que o convencimento não veio do Espírito Santo, né? Às vezes uma forçação de barra, né? E a palavra é muito clara, que aqueles que nasceram da carne são carne. Paulo vai chamar os crentes de Gálatas de crentes carnais. Então, aqueles que nasceram da carne, do convencimento do homem, da retórica do homem, da profundidade do conhecimento do homem, eles se tornarão crentes carnais dentro da igreja, né? Porque quem nasce do Espírito, né, ele tem os frutos do Espírito. Então, as pessoas vão ver dentro da igreja o comportamento dele, a linguagem dele, né, falando do livro, né, Parecidos com Jesus. Uma coisa que me chama a atenção é que Paulo, ele fala que nós deveríamos ser imitadores de Cristo como ele o era. Isso quer dizer exemplo. Exatamente. Porque ele nem conviver com Jesus, ele conviveu. O pastor Toniel Pinheiro está falando aqui, ó, técnica de persuasão, né? Paulo fala assim, que a pregação dele não era uma pregação de persuasão, porque ele entendia que tinha que ser o convencimento do Espírito, né? Então, quando Paulo ele afirma que quando eu falo que nós temos que ser parecido com ele, é baseado nessa questão do que Paulo fala de nós sermos imitadores de Cristo. Agora, em Efésios ele vai dizer uma outra frase: sede imitadores de Deus, como filhos amados. Lendo as cartas de Paulo, ele fala numa das suas cartas que nós, eu vou estar pregando sobre isso, que nós temos que ser cheios, plenos de Deus na nossa vida.
E é isso que vai fazer a transformação verdadeira e a diferença, né? Eu tô com uma camisa aqui, Tu porém. Isso aqui foi um congresso de jovens e adolescentes lá no sertão, na cidade de Acauã. Eu estava lá. Permaneça firme, permaneça firmes. Ele está falando aqui. Tu porém permaneça firme. Paulo está falando para Timóteo. Ele estava dizendo assim: olha, todo mundo pode fazer o que quiser da sua vida. Todo mundo pode fumar, todo mundo pode beber, encher a cara, todo mundo pode se drogar, todo mundo pode se prostituir, mas Timóteo, você não. Tu, porém, não. Porque eu chamei você para ser diferente e fazer a diferença. Então, tudo isso, sabe, é evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho. Então, quando vem essa questão do parecidos com Jesus, é de tentar trazer à tona, a memória, né, os pastores, a respeito dessas coisas que precisam até mesmo ser no seminário, voltar a ser ensinadas. Com certeza. Voltar a ser ensinadas, porque nós estamos formando homens e mulheres segundo o seu coração, segundo as coisas dessa terra. Sabe, eu vejo as pessoas muito preocupadas com a terra. Eu vou falar um negócio aqui, que eu já venho falando há anos, mas deixa eu falar aqui. Fala e não te cales. Nós estávamos no shopping, eu e minha esposa, e estava uma feirinha, e tinha várias coisas vendendo, e nós paramos numa feirinha, numa barraca de roupas de bebê. E aí a gente viu frases, a gente viu time de futebol, a gente viu uma porção de personagens de crianças da internet, sabe? A porção delas. E aí eu perguntei, você não tem nenhuma aí com algum dizer evangélico ou com algum texto bíblico para que nós, os crentes, pudéssemos ser a primeira roupa que a gente fosse vestir no nosso filho? E ela falou assim, não. Eu falei, quem fizer vai ganhar muito dinheiro. Porque o que eu vejo hoje é que os membros da igreja, eu vejo, até pastores vai me perdoar, é que nasceu o bebê deles, eles vêm com o maior prazer, é a paixão, a palavra é essa, é a paixão. O clube dele, de preferência. Tem que ter lá o símbolo do time do futebol dele, é a paixão. E aí eu fico perguntando, mas a nossa paixão não tem que ser Jesus que morreu por nós na cruz? A paixão nossa não tem que ser por aquele que, na verdade, ele deu a vida para que eu pudesse morrer e ele viver a vida dele e eu puder entrar no céu dele? Eu fico perguntando como é que Deus, lá em cima, ele fica, vamos dizer que seja lá em cima, ele esteja vendo tudo isso. E alguém fala assim, mas ele não faz nada. Ele deixou a palavra dele, ele deixou para a gente aqui os livros, né? A Bíblia como um livro que, para fazer a nossa diferença, né? O cara é médico, ele tem que estudar, ele vai pegar na faculdade livros que falam a respeito da medicina, do corpo humano, e cada um agora, né? Ainda tem isso, né? Você tem um ortopedista, aí tem ortopedista de cabeça, tem de coluna, tem de ombro, tem de pé, né? Então, diferente, dentro de uma mesma linha e várias coisas. Falando nisso, eu estava lembrando, outro dia eu estava falando aqui na igreja, a pessoa chama a camisa do time de manto sagrado. Opa! Como é que pode isso? A pessoa chegar nesse nível de chamar uma bandeira ou uma camisa de manto sagrado. Eu me lembro do manto de Elias, né? Pois é. E que Elias falou, se você tiver na hora que acontecer... né? Então, são algumas coisinhas que eu fico olhando. Eu vou falar outra coisa aqui, que o diabo conseguiu arrumar um cordeiro, um bezerro. É mesmo? Daquele que foi lá quando o povo estava no deserto e Moisés estava lá no monte falando com Deus, e quando ele desce, ele vê lá aquele bezerro de ouro lá, entendeu? E que eu fico olhando, né? Perguntei ao pastor Paulo assim, quantos foram mesmo que morreram naquele dia lá? 3.000? 3.000, amigo. Eu fico perguntando,
Como é que as pessoas, elas trocam o manto de Jesus pelo manto do time de futebol dele? Como é que essa pessoa coloca a camisa, a primeira camisa que ele vai apresentar, que ele vai tirar foto e que ele vai botar na internet, no Face, no Instagram, no YouTube, ele vai colocar para dizer que essa é a paixão dele, a paixão do filho dele. E eu fico perguntando, e aonde fica Jesus com isso? Aonde fica, né? E aí eu ouço uma porção de gente falar, não, mas não, tá errado. O que acontece? Eu não vejo, pastor, por favor, eu não vejo problema nenhum você torcer por um teu time, mas ele não pode ser o primeiro, a sua paixão. Paixão é pela palavra, paixão é por Jesus, paixão é por Deus, entendeu? Depois eu posso gostar. Minha irmã... Tem uma preferência. Isso, a minha irmã Leila, eu tinha uma mania lá atrás de dizer assim, eu adoro isso. Era um prato de comida gostoso demais, e eu adoro esse prato de comida. E ela falou assim, eu adoro Deus. Aí eu passava um tempo, a gente estava em outra reunião familiar, a gente sempre foi muito família, né? E aí eu falava assim, adoro esse pudim aqui, olha, tá perfeito, eu adoro ele. E ela falou assim, eu continuo adorando Deus. E com o tempo eu comecei a me policiar e ver o que a Bíblia dizia, somente a teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Então, sabe, e aí eu comecei a perceber que o meu linguajar não era o linguajar novo, eu continuava com o linguajar velho. Eu continuava, né? A Bíblia diz que se nós estamos em Cristo, nós somos nova criaturas. Nós agora temos a mente de Cristo. Meu Deus, como é que eu posso, ser parecido com Jesus e não ter a mente dele? Como é que eu não posso, pensar como ele agiria naquele momento, naquela situação que eu estava, ou você, ou qualquer um está, e que ele não tem uma resposta. A Bíblia tem resposta para tudo, para todas as situações da vida. E isso tem sido olha que eu sou infartado e tenho 4 estentes no peito, né? E Deus tem me segurado porque eu acho que Ele está querendo que eu seja profeta, lembrando daquele personagem. E eu levei ele para pregar na igreja uma época, porque ele falava das coisas vindouras, e ele gritava em Nova Iguaçu inteira, Jesus Cristo voltará! E as pessoas, sem noção nenhuma, ali estava sendo pregada a palavra, ninguém vai poder dizer que nunca ouviu. E ele gritava, parava numa escola, Jesus Cristo, e o pessoal, os alunos, jovens e adolescentes gritavam, voltará! Entendeu? Ele parava numa outra situação, então ele rodou a Nova Iguaçu inteira, pregando a volta de Jesus. Para ele, Jesus voltou. Isso. Né? Então, eu fico muito preocupado, estou preocupado demais com o formato da igreja, para onde a igreja está indo, né? Com uma multidão de gente na minha rua, na sua rua, em todas as nossas ruas, né? E aí eu estou preparando um outro livro, que vai ser o terceiro, que é a segunda reforma da igreja. Tu já me falou sobre isso. Né? Porque eu falei com a pessoa até brigou comigo. Não, a reforma foi protestante. Eu falei assim, não. A reforma, né? Ele era um agostiniano, a reforma, ela veio da igreja católica, das normas da igreja católica, das indulgências, daquilo que se estava pregando ali, da religião que ele fazia parte, e ele então traz as 95 teses, né, contra, né, baseadas nas questões da igreja católica. Né? E ela virou uma reforma protestante, eu não sei porquê, né? Eu nem pesquisei ainda e nem estou meio preocupado com isso, porque eu estou falando de reforma cristã, eu estou falando de reforma evangélica. Deus separa um povo,
no Velho Testamento. Nós temos um templo, como é que é o nome daquele templo mesmo chamado das páginas em brancas, que na teologia se ensinava e hoje não se fala nem mais? Não se fala, outro dia eu falei aqui. Não é verdade? Então, intermediários, 400 né? anos. 400 anos ali, intermediários do encerramento em Malaquias, e que vem aqueles livros apócrifos, e depois você vem então Mateus, e vem agora falando do nascimento, da vinda de Jesus, do nascimento, e Jesus traz uma nova igreja, aí que eu chamo de a igreja do amor. É a igreja do amor, é a igreja que ama as prostitutas, é a igreja que ama os drogados, os alcoólatras. Ela ama o ser humano da mesma forma que Deus amou. Ela não concorda com o que eles estão vivendo e fazendo, mas é a igreja do amor, né? É esse amor que deve ter dentro da igreja, dos irmãos, e que é essa igreja que tem que ter esse amor também pelo perdido, que é essa paixão por almas, né? Que eu sempre aprendi na Igreja Batista. A gente sempre foi, né, considerado por muitas denominações como essa igreja que era apaixonada pela palavra e era apaixonada por almas. Então, eu fico às vezes parando e olhando para pensar aonde nós estamos indo, né? Vejo igrejas, megalas igrejas até mesmo voltando a essa reforma da igreja nas casas, porque a igreja de Jesus não tinha templo. A igreja de Jesus, todas elas, ou foi no deserto, ou foi nas casas, nas ruas, nas vielas, mas não havia templo, né? Então você vai colocar. Então eu vejo muito assim, igrejas no templo, que é para comunhão, que é para até o treinamento, que é para preparação, para se sair das quatro paredes e ganhar as almas, entendeu? Então eu tenho levado, né, muitos lugares, conversado com muitos pastores a respeito disso. Então eu não aceito, não vou aceitar, e vou dizer com sinceridade, não vou fazer parte, entendeu? Né? Muita gente com 35 anos já está se aposentando por aí, né? Eu não vou me aposentar de ser pregador do evangelho, de ganhar almas, né? Mas eu vejo que o meu tempo dentro da igreja, né, ela aos poucos ela vai se findando, porque como é que eu vou dizer para você? Eu não consigo ser membro de uma igreja ou participar de uma igreja que, por mais que ela esteja voltando a essa reforma de Jesus nas casas, ela diga que aquele lugar que está ali na minha frente, que é a sua igreja, né, que está escrito lá, Igreja, Ministério, Encontro com Cristo, chame aquele lugar de palco. Agora, só uma observação, tá? Realmente, banalizar realmente não se pode. Eu tenho muito respeito pelo local que se prega a palavra de Deus. Mas eu fui membro de uma igreja mais tradicional, aceitei Cristo numa igreja mais tradicional, e existe um exagero em relação. Não. O exagero também. Tudo que é exagero, tudo que eu falo assim, né? Se o rótulo denominacional ele é maior do que o reino, tem alguma coisa errada. O reino são todos nós. O reino ele não tem rótulo denominacional, né? Eu vejo também uma outra coisa, meu pastor. Num jogo de futebol ou num campeonato, seja ele no Brasil ou no mundo, os times são adversários. Hoje até se mata, né, por causa da paixão que a pessoa tem pelo time dela. Você vê isso? Esses escândalos por aí. E eu fico preocupado que a igreja se torne isso, ou esteja se tornando, ou já se tornou, de que uma igreja que está ali, né, vamos dizer, a posse, nós estamos na posse aqui, nós devemos ter 1000 igrejas? Acho que é muita por aí, coisa. 500 igrejas? Não, tem mais. Vamos botar 1000 igrejas. 1000 igrejas.
Você sabe quantos moradores nós temos no bairro da Posse? Quando eu falo Posse, eu falo dos sub-bairros, como o bairro Kennedy, eu falo ali do Esplanada, do Carmari, do Caiçara, né? Você sabe quantas pessoas moram nesse... Eu tenho lá os dados todinho lá comigo, de toda a Nova Iguaçu, né? De toda a Nova Iguaçu. Nós devemos ter, no mínimo, aqui 200 mil pessoas. No mínimo, a Posse, com todos os subbairros, vamos lá, somos hoje aqui em Nova Iguaçu 1 milhão de habitantes, já fomos 2,5 milhões, quase 3 milhões lá atrás, das emancipações. Antes das 7 emancipações. Então vamos lá, vamos dizer que tenha 200 mil. Se eu tenho 1.000 igrejas, quanto, para chegarmos a 200 mil, quantos membros teria que ter em cada igreja? Meu Deus. 2.000? 2.000 para cima. Vamos lá, 2.000 daria 200 mil, é isso? Vamos lá. Mas a minha igreja não tem 2.000, nem 1.000. A sua igreja... A sua igreja. Meu irmão, se todas as pessoas na Posse se convertessem a Jesus Cristo e entregassem a vida para eles e procurassem uma igreja, as igrejas que nós temos hoje, por mais que até as grandes fizessem 4, 5, 10 cultos, não caberiam. Tanta gente. Então, nós nunca poderíamos ser adversários. Nós deveríamos ser parceiros. Assim, cooperadores, como a Bíblia diz. É reino. Entendeu? E isso são coisas que estão no meu coração e me preocupam, entendeu? O que se diz hoje é uma disputa, né? Mas eu estava falando, eu vou falar de um assunto aqui, dos caras de megas igrejas aí que estão na internet, talvez diminuindo as pequenas igrejas, mas se não fossem as pequenas igrejas e os pastores humildes que não têm nem salário, ou se ganham alguma coisa, ganham um pouco, né, que estão aí pregando. Outro dia eu postei um pastor que falou que acorda às 5 horas da manhã, tem dia que nem dá para ir para o culto, que passa por tiroteio, por temporais, por muita coisa, e às vezes não dá nem para chegar na igreja. Ele é o pastor da igreja, não consegue chegar. Trabalha de CLT, carteira assinada, tudo direitinho. Quer dizer, mas as pessoas estão de olho nos grandes. Ele não vê o pequenininho lá que está lutando para ser pastor. Mas eu estava falando aqui sobre a questão do altar. As pessoas antigamente falavam assim, por exemplo, na minha igreja era assim, tinha cultos de oportunidade, né? Então, como é que era? Os homens sentavam lá em cima, né? As mulheres não podiam, porque a mulher não podia sentar no altar. Quando tinha oportunidade, vamos ouvir a irmã fulana cantando louvor, era lá de baixo. Tinha que ser embaixo. Tinha que ser embaixo. Agora vamos ouvir irmão fulano cantando. Aí ele podia cantar de cima. Então tinha um exagero nessa questão. Sim, claro. Na minha igreja também. Eu cheguei, quando eu cheguei na igreja batista lá no Morro do Juramento, lá em Vicente Carvalho, de um lado eram os homens e do outro lado eram as mulheres. Batista tradicional. E companheiro, cheguei Aí eu sentei do lado lá onde estavam as mulheres. Era uma vaga que estava no último banco. Eu sentei ali e fui recriminado. Só para você ver, eu fui recriminado porque ali era o lugar das mulheres. Será que eu não vi? Eu não enxerguei, rapaz. Aí entrei. Depois eu me converti nessa igreja, fui batizado nessa igreja e fiquei 3 anos no mundão. E depois disso, eu fui aos 17 anos, eu retornei através de um projeto chamado Clube Bíblico, né? Que a igreja congregacional tinha em Vicente Carvalho, e ali foi aos prantos que eu me converti num culto na minha igreja que eles foram fazer lá. Aí eu comecei a vigília, Paulo. Eu comecei a vigília de Bento Ribeiro. Eu tinha um Black Power, né? Quem olha esse careca aqui não imagina um Black Power que eu tinha, né? Bento Ribeiro. Bento Ribeiro, toda a primeira sexta-feira do mês estava nós, um grupão de gente ex-tudo lá. E a gente ia para aquela vigília, saía de lá 6 horas da manhã. Aí tá.
Aí um dia eu fui numa vigília, numa igreja batista chamada naquela época Ebenezer, né, ali em Vicente Carvalho, e eu tinha um macacão Lee, era o meu traje, um macacão Lee, eu usava um sapato, uma bota, cavalo de aço, e a camisa minha, interessante, era uma camisa branca que eu gostava e era cheia de peixinho. E aí eu fui para um culto que chamaram a gente, que era um culto de jovens, e quando eu fui entrar, um cara de terno e gravata, ele me parou, falou assim, desse jeito, com essa roupa, você não entra aqui. Eu falei, que roupa? Estou pelado? Não estou pelado, eu estou de roupa. Mas isso aqui não é roupa de entrar na casa de Deus. E aí eu fui em casa, rapaz, eu fui corajoso, eu fui em casa, botei uma camisa lá, que eu nem sei qual foi na época, que era como essa aqui, toda sem cor, sem nada, só de cor, não tinha nada escrito, não tinha nada, e entrei. Aí eu pude entrar, né? E aí eu fico pensando desses exageros lá atrás e desses exageros que a gente está tendo do lado de cá, e eu não sei o que está por trás de tudo isso. Porque, ou quem está. Porque pensando nos exageros, eu não gostava dos exageros. Por exemplo, o meu amigo aqui, pastor Wilson Pinheiro, ele está falando, em minha igreja matriz ainda mantém mulher de um lado e outro homem do outro. Tem misericórdia. Ainda me perdoe, pastor. Pastor Wilson Pinheiro. Me perdoe, meu amigo. Eu fui dessa igreja mesmo, a tua, pastor. Será que é a mesma coisa? Continua a mesma. Estou vendo ali que um pastor lá da igreja que foi de Vila da Penha, rapaz, Flávio Vieira Lima. Flávio Vieira, tá falando aqui, né? Grande Elias, na escuta. Que bom, meu amigo. Ele tá falando que foi um bom tema, o Flávio aqui, ó. Que bom, né? Pastor Flávio, ele tem um livro, né? Até nós trouxemos falando sobre a rádio evangélica no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Livro excelente, rapaz, que ele escreveu, né? Ele trabalhou muito tempo com o pastor Nilson do Amaral Fanini lá no Reencontro. Ele é que dirigia os programas de televisão dele. Mesmo? Pastor Flávio Vieira, amigão. Interessante, trabalhei numa empresa, eu fui auditor numa empresa em que ele era o meu chefe, lá no IVC, muitos anos atrás, Instituto Verificador de Circulação. Nós viajamos juntos para o Espírito Santo para fazer auditoria em jornais e revistas, Manchete, tudo isso. Que bom. O cara é bom, hein? Lenita é membro lá da igreja. Lenita tem uma história muito interessante. Ela teve um problema de Alzheimer, acho que era isso, e ela foi parar com a filha dela e o genro dela, que foi uma ovelha minha também, né, um ministrador, louvava demais, o William, e lá um dia, rapaz, teve um acidente de carro em Guaba. Um cara bêbado bateu no carro dele, ela ficou em coma, foi no período da Covid, eu fui lá visitar ela no hospital em Araruama, visitar ele, graças a Deus, está andando, ficou de muleta, de cadeira de roda, e a esposa dele, a filha dela, faleceu. O neto foi jogado para fora do carro. E interessante é que são os milagres de Deus, a gente não entende. E o Alzheimer dela foi embora. Rapaz. Sabe? Ela participa hoje, ela tem dificuldades de locomoção, ela participa de vários, né, com a pastoreara lá em Portugal. Aqui, como a gente está fazendo podcast aqui, ela faz lá. Né? Então ela está sempre envolvida com essas questões e luta, amigo. Maravilha, né? É uma guerreira. Mas um abraço a todos vocês que estão participando aí. Eu sei que o Wilson está lembrando ali do João, Jesus Cristo voltará, Fiat 147. Pastor, você sabe quantos Fiats esse homem ele teve da Mavesa? Toda vez que um Fiat dele já não dava mais para isso, a Mavesa aí dava outro para ele. É mesmo? Muita gente não sabe disso, dessa história. Ele era tio de uma ovelha minha, Miriam,
Andei, gostava de conversar com ele. Amém, amém. A Lenita falando, ai pastor, que vergonha. Que isso, minha filha, tá que falando, vergonha nada, você é um milagre de Deus. É um milagre, milagre tem que ser contado, né, Lenita? Eu estava falando dos exageros aqui, depois eu vou falar sobre uma questão aqui, e eu gosto muito que as pessoas participam do podcast, inclusive que você pudesse compartilhar, porque isso de alguma forma vai edificar a vida de alguma pessoa. Antigamente é o seguinte, né? Pelo menos aconteceu isso lá, onde o pastor Wilson é membro dessa igreja até hoje. Ele dirige uma filial, tá, dessa igreja. Eu tive um podcast até com o pastor atual presidente, que é o pastor Jonathan Pereira da Silva, sobre língua portuguesa aqui nesse local. E antigamente, não sei como é que tá, porque tem tempo que eu não vou, homens falavam de cima, podia subir, não chamavam de altar, não, chamavam de púlpito. Ainda púlpito, tem isso, ainda né? tem Na isso. verdade, o púlpito é aquele lugar, onde coloca a Bíblia. Aquele móvel, o móvel. aquele móvel que o pessoal usa a Bíblia, bota... Né? Então, as pessoas falam assim, verdade. sobe aqui no púlpito, então não tem como verdade. subir no púlpito, né? O púlpito é um móvel. Sobe no altar e fala através do púlpito. Exatamente. Do púlpito. Ou pode dizer assim, vem até o púlpito, aí tudo bem. Sim. Mas esse é o português, né? Esse é o português. Agora, subir no púlpito é complicado, não tem como. É verdade. Então, antigamente tinha essa frase, sobe aqui no púlpito. Aí ficava lá na Assembleia de Deus, tinha aquele negócio de ficar um monte de presbítero, cheio de evangelista, cheio de cadeiras. Até hoje, né? Até hoje a gente vê aquelas cadeiras vermelhas, douradas. E a do pastor presidente é aquela mais bonita, aquela, né, parecendo um trono. É um trono, né? Parecendo um trono. Então, existiam esses exageros de mulher, era discriminadíssima nas igrejas, né? Agora, para limpar podia, a faxineira podia subir para limpar. Em todas as igrejas, a maioria são mulheres. São mulheres. E são as que mais servem, de fato, na igreja. Sempre foi, mesmo na época de Jesus. Então, tinha isso. Então, eu acho assim, existe uma transformação para o dia de hoje, chamando de palco. Mas, antigamente, tinha um problema maior que chamavam de púlpito ou de altar, e era sagradíssimo, que não se podia nem uma criança às vezes subir. Se uma criança fosse lá falar com o pai, ele era expulso dali. E a tia consegue. Cadê essa mãe que está assim? Cadê essa mãe? Onde ela está? Que não vê essa criança subindo aqui no altar. Uma vez eu cheguei numa igreja e tinha lá o altar, era realmente igual, quase que um altar mesmo, né? Cheio de ornamentado, cheio de coisa. E pastor William de Sá, é vice-presidente aqui, está conosco. Graças e paz, pastor. E aí era ornamentado. Aí eu cheguei, eu orei e dobrei meu joelho na cadeira. Quer dizer, quando a gente dobra o joelho na cadeira, a gente fica de costa para lá, né? Sim. Se o sapato tiver furado. Se tiver furado, todo mundo vê. Mas eu dobrei meu joelho de costa para lá. Alguém bateu no meu ombro assim e falou, pastor, moço, irmão, não dê as costas para o altar. Porque está na Bíblia, não sei o quê. Eu procurei na Bíblia sobre esse negócio das costas para o altar, porque tudo bem, no Antigo Testamento tinha isso. Amigo. Agora no Novo Testamento, eu dar as costas para o altar, Deus só está ali na frente ou está em todos os lugares? Essa é a grande questão. Numa dessas ondas que eu estou te falando, uma das coisas que foi ensinada, eu vou usar um nome aqui, Mike Shea. No tempo do Mike Shea, eu vi isso na igreja lá de Volta Redonda, pastor Joel. Eles ministraram todos virados para o altar. Eu cheguei a ver, eu estava lá, uma época. Isso, e aí a explicação foi, e até uma ovelha minha na época, Marcão, né, veio falar que ele teve num culto com ele, que ele falou sobre isso, né? E de que nós não poderíamos de forma nenhuma de ficar, porque aquilo ali não é palco, aquilo ali é altar,
e que a gente deveria estar de costas, para que as pessoas não idolatrassem quem estava ali. Isso foi uma das ondas da época que aconteceu. Eu estava também lá, eu fui participante disso de estar no culto, não de que, né? Você não adotou essa... De forma nenhuma, né? A questão maior é o lado de cá ser, como você disse, né, radical demais, aqui do lado de cá ser liberal demais. Então, nós precisamos voltar a essa igreja, né, que realmente cuidava uns dos outros. Essa igreja, na verdade, quando eu falo de uns dos outros, eu falo todos, porque às vezes nós temos assim, se você é do meu grupo na igreja, eu estou contigo. Mas se é um grupo, outro, e que eu não me dou, estou dentro da igreja, é parte do corpo, membro, né, como Paulo diz, né, membros, somos membros uns dos outros, e você coloca aquela pessoa de lado porque ela não faz parte. Parece até aquelas escolas americanas em que aquelas meninas, elas estão ali, elas são as, né, e que elas não permitem que nenhuma menina entre no grupo que não faça a mesma coisa que elas fazem, né? Então, nós precisamos voltar, né? Quando eu falo da igreja de ser parecidos e mexer com essa questão de palco ou altar, ela tem, na verdade, todo um contexto, né, de ser, de fato, de verdade, a igreja de Cristo, né? Me perdoe o que eu vou falar aqui, mas... Fica à vontade, pastor. É para se pensar. Claro. E eu toquei no assunto com alguns pastores, e aí por uns a gente é criticado, outros até não te criticam, mas por dentro estão criticando você. E eu falei, infelizmente, nós temos muitos pastores que são os donos da igreja. Essa é a verdade. Contei uma ilustração, quero talvez encerrar aqui com essa ilustração. Talvez você conheça e muitos pastores até usaram, mas ela foi usada num congresso por um pastor que eu estava, e ele disse o seguinte, né, contou a história de um homem. Esse homem, ele se aposentou, foi morar numa cidade pequena, e era um homem de Deus, era um homem que realmente buscava Deus, era um homem que subia no monte, era um homem que tinha relacionamento com Deus diário e tal, né? E diz que ele foi para essa cidade e que Deus tinha direcionado ele para uma igreja. E ele, domingo, né, depois de ter mudado, foi para essa igreja que Deus direcionou, e lá igreja top, igreja todo mundo, né? Pastor pregando, os hinos sendo cantados, coral, e o irmão deu amém. E aí já olharam para ele meio de lado do amém dele. Ele saiu, o pastor tinha aquele costume nosso de ir à porta e de apertar a mão de todo mundo. O pastor, né? Batista tem esse... Né? Nós temos esse costume. E aí esse irmão falou, pastor, eu sou novo aqui na cidade, eu vim aqui e Deus me deu um direcionamento nas minhas orações que eu deveria ir aqui para a sua igreja. Ele olhou para o indivíduo de cima e embaixo e ele perguntou assim, tem certeza que foi Deus que o falou? E tenho certeza. Eu gostaria já de pensar em vir para cá. Aí ele falou assim, meu amigo Carlos Alexandre, Carlão. Carlos Alexandre. Né? Um abraço aí, meu amigo. Não nem amigo, você é meu filho, pô. Amém. Então vamos lá. Então ele conta essa história e diz que ele falou assim, olha mais essa semana toda aí, e se domingo você vier, a gente conversa. O irmão orou toda madrugada, buscou em Deus, Deus insistiu com ele, quero você lá. Você vai fazer a diferença. E ele foi e assistiu o culto. Glória a Deus! Epa, e aí, Igreja Batista. Aí todo mundo olhou e ele ficou quietinho, né? E na porta ele falou com o pastor, olha, eu orei a semana inteira e Deus confirmou, hein? Mas o pastor não confirmou. E aí o pastor falou para ele assim, você jejuou?
E ele falou assim, não. Eu falei, então você vai jejuar e orar por mais uma semana. E o irmão, né, ouvindo a voz de Deus, orou, jejuou, né? Juntos e misturados, né, meu amigo? E aí ele jejuou, orou e domingo ele foi na igreja. Já não deu nem amém, nem glória a Deus, mas ficou lá. Na porta, ele vira e fala assim, pastor, e aí, como é que a gente pode conversar? Você jejuou? Eu falei, pastor, li a Bíblia, madrugada, jejuei, orei, e Deus confirmou. Olha, para a gente fechar, para você se tornar membro da igreja, você vai ter um grupo que vai para o monte aqui, faz uma semana de novo, ora, jejua e sobe para o monte. E aí passou aquele período da semana, ele voltou para a igreja, e aí na porta, e aí? Vai se tornar membro da igreja? Fez o que eu te falei? Pastor, durante um mês eu orei, nas madrugadas, jejuei, sabe? Deus me mostrou coisas na Bíblia, e subi no monte, todos os dias, subi no monte todo dia. E aí Deus falou para me dar um recado para o senhor. E aí, qual é o recado? Ele falou assim, pastor, ele mandou dizer para o senhor que há 30 anos ele tenta entrar aqui na igreja e o senhor não deixa. Meu Deus do céu. 30 anos Deus está querendo entrar aqui na igreja e o senhor sempre impede a presença dele aqui. Então ele mandou dar esse aviso para o senhor abrir o olho. E foi embora. Então eu vejo, sabe, infelizmente, pastores sendo donos de igreja, pastores que ditam normas e regras que não tem nada a ver com a Bíblia. Decidindo quem pode ser membro, quem não pode. E impedindo a presença de Deus e do Espírito Santo na vida dos crentes que ali estão. Um bom pastor, boa retórica, um visitador, entendeu? Mas, infelizmente, não tem nada de Deus. A igreja é dele, entendeu? E isso, eu ouvi outras coisas que eu não posso falar aqui, de pessoas que até afirmaram, as ovelhas não são minhas, e com as minhas ovelhas eu faço o que eu quero. Eu ouvi isso. E isso, sabe, é um grande perigo. Deus está vendo tudo isso? Claro que está. Nós estamos vendo? Depende, né? Então, é um grande desafio pastorear no tempo de hoje. É um grande desafio a gente... É o que o pastor William falou aqui agora. Ué, sumiu a mensagem aqui, porque deve ter lá para baixo. Mas o pastor William acabou de dizer assim, pastorear hoje em dia está muito difícil. E o que acontece? Realmente eu não sou tão antigo no ministério como o pastor Carlos Elias, ele tem muito mais bagagem, muito mais tempo do que eu, mas eu estou nisso aí, pastoreando há 35 anos e acompanhando a igreja, vai fazer 40 anos agora. Em setembro eu faço 40 anos de convertido. Eu faço, não sei qual foi o período não, mas eu faço 52 anos. 52 anos, então tu está muitos anos à minha frente. Então, mas eu consegui ver várias etapas, né? Vários processos da igreja. Então, por exemplo, o pastor Wilson Pinheiro perguntou, pastores, o que vocês acham de mulheres no altar? Né? Mulheres sentar no altar. Bom, no molde das nossas igrejas, não sentam nem homem nem mulher, né? Não tem esse negócio de ficar sentado lá em cima. Então, pastor Wilson, na verdade a gente não tem esse costume. Mas na Assembleia de Deus tem. De os homens ter as cadeiras lá em cima e os presbíteros, evangelistas, pastores serem convidados para sentar lá em cima. E por que eu não acho isso muito bom? Porque o que acontece? Quem está aqui de baixo consegue observar o comportamento de quem está lá em cima.
E muitas vezes a pessoa não senta adequadamente, mesmo que seja homem. E às vezes as roupas que se usam... As roupas que se usam, se coçam, né? Coçam o nariz, coçam o ouvido, coçam as partes genitais. E daqui, o cara está distraído. Não, e agora sendo ao vivo, pior ainda. Sendo ao vivo, pior ainda. Porque fica na internet. Fica na internet. Embora muita igreja nem quer fazer isso. Eu conheço igreja que não... Sim. Que optou, não gravo no escuto. O que você acha disso? Tem que ser gravado tudo. Na verdade, eu gravo qualquer coisa que eu faço. Mas alguém já me criticou falando, tudo que tu vai fazer, tu grava. Tudo que vai fazer, tu filma. E tem coisa que é só... Tudo bem, uma reunião interna, uma coisa, uma assembleia da igreja, uma coisa mais... Todo tem que desligar o ao vivo, porque é uma coisa interna. Interna. É interna. Então, por exemplo, a igreja quadrangular, uma igreja bem grande quadrangular, ligada a quadrangular, está na internet ao vivo aí. Uma grande mais, eu esqueci o nome que se dá ao ministério dessa igreja quadrangular no estado aí. Todo mundo reunido numa assembleia. E o pastor perguntou, quem está de acordo que a igreja fulano de tal, ligada a quadrangular, se desligue e tenha uma vida independente, fique de pé. Está gravado, está na internet, eu estou falando que está na internet. Todo mundo ficou de pé, querendo o desligamento. Quer dizer, foi gravado. Agora, tudo bem, foi gravado para quê também? Qual o objetivo? Qual o objetivo, né? Deve ter um objetivo ali, para provar que, na verdade... A igreja queria. Toda a igreja se manifestou. Toda a igreja se manifestou. Não ficou um de pé. O último que ficou sentado. O último que ficou sentado estava na frente, olhou para trás, todo mundo levantou, ele levantou também. Pastor Carlos Alexandre, ele está falando ali, né, que mais que exercer a mordomia, é uma questão de caráter. E entender que cuidamos das ovelhas que não são nossas. E é verdade, as ovelhas são do Senhor. É verdade. Está aqui também o meu amigo, pastor José Macedo, que foi membro aqui também, foi um grande cooperador aqui na igreja. Então, o que acontece? Mas eu não gosto de aparecer, não sei o quê. Mas hoje em dia, eu até estava falando com um amigo aqui, outro dia, que não gostava muito de registrar as coisas que aconteciam. Ele está até aqui assistindo. Não gosto muito de aparecer, não gosto de falar o que eu estou fazendo, não gosto de ficar não sei o quê. Que é o Fernando César, né? A Ana do Dodô são diáconos lá na igreja, são bênçãos, né? Tem um filho maravilhoso que quer ser pastor, tem que ver, pequenininho. E o pastor Fernando, né, tá lá em Cataguases, né? É isso aí, meu amigo. Aí. Muito. Deus abençoe você aí, sua casa, sua família. Um beijão, né, em todos aí. Vamos compartilhar, nós já estamos quase no finalzinho, nós vamos terminar 9 horas. Faltam 20 para as 9. Porque senão o tempo, aliás, nós aumentamos ali a audiência, inclusive, né? Estava aí em termos de 9, 10, agora já estamos com 16 pessoas participando. Mas o que eu quero dizer para vocês? O que acontece? Essa questão de gravar, por exemplo, tudo que acontece. Eu estava falando para um amigo o seguinte, com Daniel Deus falou, escreve. Com João Batista na ilha de Pátio, Jesus falou, escreve. E quem sabe está falando conosco hoje, grave, filme, né? Mostre. Embora tenha a faca de 2 gumes, né? De filmar e não filmar. Mas eu vou filmar o culto, quem está em casa preguiçoso não vem. Mas a gente não está filmando para quem também é membro da igreja, não estamos filmando para quem realmente alcançando outras pessoas. Pastor Joel ali, rapaz. Joel Oliveira da Silva. Foi meu embaixador do rei lá na Igreja Batista em Vila da Penha. Gente boa demais, amado. Sabe? Que maravilha. Coisa boa. Maravilha. Um abração, meu pastor. Abração, pastor Joel.
A Rosângela Rosângela Serrão, também é uma ovelha nossa também, mora ali na Antônio Cunha. Maravilha. Então, meu pastor, essa questão da... E vou perguntar para vocês aí, bota no comentário aí. É palco ou altar? O que você acha? O altar, antigamente, né, o altar de pedra que sacrificava as ovelhas. Onde Isaac foi levado, né, por Abraão. E tem existe um modelo bíblico no Antigo Testamento como se preparava o altar. Inclusive não se podia fazer barulho para fazer o altar e não se podia, inclusive, cortar as pedras tinham que ser encaixadas, achadas e encaixadas uma na outra direitinho. Tinha um modelo. A mesma coisa o tabernáculo. Tinha o lugar dos estrangeiros, tinha o lugar daqueles que tocavam, tinha o lugar do... Cada lugar ele era importante, cada detalhe, né, que foi colocado ali, né, quando Salomão faz o templo debaixo da ordem de Deus, cada um local específico para cada uma das pessoas que iam frequentar ali. É interessante, né? O pastor Flávio Lima, ele fala sobre Abacuque lá 2, sobre a questão... Escreve a visão, é isso aí, pastor? Ele diz que a profecia de gravar está em Abacuque 2. Realmente eu gosto, eu entendo isso, porque é o seguinte... outro dia eu estava aqui, filmei, e aí a gente vê na filmagem poucas pessoas parecendo ao vivo. Mas depois a gente vai encontrar gente na rua, pastor, te assisti, pastor, gostei daquela mensagem, pastor, não sei o quê. Não é legal isso? Vamos lá. Eu estou vendo, o pastor Fernando colocou ali, né? Hoje tem sido palco, infelizmente altar é lugar de sacrifício. O pastor Paulo César está querendo exatamente a opinião de cada um de vocês a respeito, né? A respeito exatamente disso. O que você acha e o que a Bíblia diz a respeito, né? A respeito disso, do que estamos vivendo os tempos de hoje, né? O pastor Wilson Pinheiro, meu amigo, está perguntando sobre a questão da... Pastor Paulo, salvação é individual, mas o casal que vive sem se casar, o crente... Isso é um tema, né, sério para tratar em um outro dia. Assunto, porque o assunto é grande, tá? E trazer uns dois pastores de pensamentos diferentes para poder até discutir o assunto. Até porque, pastor Wilson, não dá para falar em poucas palavras sobre isso não. Isso aqui é coisa quente. Vamos marcar outro dia para a gente falar sobre isso aqui. E como né? Agora o pastor Fernando está falando, a questão da filmagem muitas vezes constrange as pessoas. Aliás, tem um negócio aí, né, que a pessoa na igreja não quer aparecer, né? Se você filmar... isso pode agora até, tem a mídia, pode dar né? até da justiça, né? O Ministério de Mídia, né? Pode dar até a justiça nisso, que fica na cara da pessoa filmando, a pessoa está adorando lá, ele tá tirando foto, essas coisas é um pouco constrangedor. Eu aqui, por exemplo, prefiro não filmar as pessoas, eu filmo lá em cima, né? Onde eu estou pregando e tal, eu gosto disso. Até porque eu acho que a palavra ela consegue chegar um pouco mais longe e eu como assisto culto de várias igrejas, eu assisto. Eu assisto também. Eu assisto culto de várias igrejas. Eu entro lá e vejo como é que tá. Eu assisto um pouquinho a pregação do pastor, entendeu? Eu assisto. Então, acho que como eu assisto, muita gente assiste também, e eu acho importante filmar. Mas o nosso tema é palco ou altar. Então, nós já definimos aqui que a gente pode continuar chamando de altar, sabendo que é um altar nos moldes do Novo Testamento e não do Antigo. Porque o verdadeiro altar é o nosso coração, a nossa vida. Mas também desclassificar o local aonde se coloca a palavra, a Bíblia, onde se prega. Onde ali, como a irmã colocou ali, né, a Lenita, que é lugar de adoração. Que é um lugar onde, né, os adoradores, né, eles influenciam os outros adoradores aqui
a ir, né, de se ter um encontro entre o céu, né, o céu desce, a igreja sobe, e aí há uma unidade, né, naquele momento, porque eu creio que o domingo, né, à noite é o lugar onde os membros do corpo se encontram, às vezes a semana inteira sem se ver, trabalhando, estudando nas células ou fazendo uma porção de outras coisas, né, da vida de cada um, e ali eles se encontram, entendeu? E ali, né, Deus, ele diz assim, ele anda à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu fico olhando assim, se Deus, ele vê tudo, se Deus, ele ouve tudo, e se Deus, ele sabe tudo, como eu disse para você, que Pedro falou assim, oh, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então Deus sabe tudo, né? Então, se ele sabe tudo, ele sabe quem está ali naquele momento, tanto no que chamamos de altar, como também aqui, aonde as ovelhas estão reunidas, né? Eles estão ali adorando, e importa que os verdadeiros adoradores. Importa. Então é algo importante, é algo que tem que se importar, que esses verdadeiros adoradores possam adorá-lo. Então eu tenho que ir para a igreja naquele momento preparado para isso. Eu me lembro, né? Sempre cheguei, mesmo quando era a ovelha, não o pastor, né? Na minha igreja lá, né? Quantas vezes cheguei antes de todo mundo, estava lá presente. Quantas vezes saí do meu trabalho, minha igreja construindo, eu de terno e gravata, eu tirava o paletó, eu tenho foto de camisa de manga comprida, gravata, carregando carrinho de mão de concreto para fazer a obra da igreja, entendeu? Eu tenho ali na catedral, vou dizer para você assim, muitas pessoas, mas muitos adolescentes que na época, sabe, que nós fazíamos mutirão, sabe, a gente botava a bitoneira para trabalhar, para fazer aquela parte de concreto todinha ali, e eles estavam lá. Hoje nós perdemos tudo isso. Não, porque as pessoas querem ir para uma igreja que não tem construção, que se contrata uma empresa de construção, já faz a igreja pronta, e as pessoas vão congregar lá. Sim. Não tem esse negócio antigamente de como eu participei de igreja, que o pastor falava, ó, gente, sábado tem mutirão. Aí aquela turma de irmãos trabalhava a semana inteira, mas ia para o mutirão. Hoje não tem mutirão. Não, e hoje nós tem que contratar uma empresa. Não, e temos uma coisa, né? Há anos, quando eu construí o templo lá, eu me lembro que nós tínhamos campanha específica para a obra. Olha como é que muda. Específica para a obra. Hoje, né, você usa até aqueles que dão ofertas, né, para aquilo, mas o dinheiro ele não cabe, então ele vai lá no dízimo, desculpa o termo que eu vou falar bem aqui, mete a mão no dízimo e vai fazer obra. É claro que isso, infelizmente, as pessoas hoje, por causa até na internet, já com a gente concupiscência do coração. Concupiscência do coração eu aprendi lá atrás que é desejo desordenado. Tiago fala isso, desejo desordenado. Imagina, né? Imagina, entendeu, esses desejos que a pessoa já tem aqui, que não quer dar, ela já não quer dar dízimo, ela quer receber. Eu falei isso numa igreja domingo passado, que eu fui para estar com meu neto, e eu falei, no momento me chamaram para orar, eu falei, posso dar uma? E aí eu falei, um minutinho, falei para ele assim, sabe, irmãos, estava falando com o meu neto ali, eu estava falando com o meu neto ali, que a Bíblia diz que eu nunca devo vir de mãos vazias para a casa de Deus. Se eu quero o excelente de Deus e em todas as áreas da minha vida, fora a salvação, que já é garantida através de Cristo, então eu também tenho que dar
com excelência, o melhor. Se eu quero o melhor de Deus, eu tenho que dar o melhor de Deus. Entendeu? Eu tenho que, se eu faço parte daquele altar, eu tenho que dar o melhor, sabe, naquele lugar que eu estou ali, entendeu? Se eu estou servindo em alguma coisa na área, eu devo fazer isso porque eu estou fazendo para Deus e devo fazê-lo com excelência. Certa vez cheguei na igreja, né? Aí tinha um irmão, não posso falar algumas características, mas ele estava sozinho, o diácono lá, mas aborrecido, com uma cara daquela, entendeu? Eu olhei, fiquei olhando, ele fazendo aquilo com raiva. Eu falei, o que houve, irmão? Pastor, só eu sozinho, só eu aqui para limpar a igreja, só eu vim, o pessoal não veio. Eu falei, que privilégio é esse? E eu disse para ele, glória a Deus. Ele, que isso, pastor? Por quê? Eu falei, privilégio, rapaz. Privilégio. Mas fora do privilégio, é que se eles viessem, a bênção ia dividir entre 5. Agora ela é só única sua, rapaz. Muda essa posição sua. Eu estou aqui fazendo o melhor para Deus, dando o meu melhor, abri mão de tudo, vim para cá para servir a Deus. E aí, aqui na igreja, para que a gente tenha um lugar pronto, aprazível, para a gente receber as pessoas. E Deus está olhando tudo isso e vendo o meu sacrifício, né, que eu estou fazendo, mas estou fazendo sacrifício por amor, por paixão, e não para que as pessoas vejam, entendeu? E estou fazendo, sabe, tudo isso. Então, meu irmão, por favor, muda essa cara. Outro dia eu falei para uma pessoa também assim, pode fazer isso assim? Aí falou, pô pastor, só me chama, não vê ninguém, só eu. Cara, um privilégio você ser observado. Sim. Privilégio. Pastor Carlos Alexandre, né, ele coloca ali, sabe, pastor, uma coisa interessante, e ele conhece bem a área. De falar. Não, e ele conhece bem a área porque ele sempre foi o ministrador do altar, ele sempre, né? E ele botou ali, quando o artista está no palco, está ali para receber aplausos pela sua performance. Quando o adorador está no altar, ele é a oferta, o sacrifício para aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória e verdadeiro digno de ser adorado. É isso aí. É isso aí, tá bom, bem definido. Definiu, o que é palco e o que é o altar. Embora a gente tem que, por exemplo, que cada tempo que passa, aquilo que representava uma coisa não representa mais. Olha lá. Diz o que o pastor Flávio Lima escreveu, o pastor Paulo vai ler. Olha lá, pastor. Pastor Carlos Elias, nós tivemos uma boa escola na nossa juventude, na igreja que servimos até que fomos para o seminário e ordenados. Pastor, louva a Deus por isso. Falta-nos hoje referências para a moçada de hoje. E realmente é isso mesmo. Está faltando referência. E aquilo, pastor, quando o senhor, muitas vezes, a gente não consegue atender mais o anseio das pessoas quando ouve a gente pregar, porque tem muita gente que espera da gente. Eu até postei um vídeo hoje, repostei um vídeo de um cara fazendo até uma encenação, né, que apareceu Jesus, né, o cara vestido com a barba e tal, tá no meu Instagram. Aí o cara, o que eu vou pregar hoje? O pregador subiu lá e falou, o que eu vou pregar hoje? Hoje eu vou pregar que é só vitória, eu vou pregar que é só bênção. E começou a pregar, irmão, vejo uma vitória na tua vida, eu vejo uma bênção na tua vida. E o pessoal glorificando a Deus e tal. Aí apareceu Jesus atrás dele e falou, eu não mandei tu pregar isso não. Eu mandei tu pregar da minha vinda, eu mandei tu pregar que eu estou voltando para ter santificação. Eu não mandei isso não. Quem mandou você pregar isso aí? Mas é isso que o povo gosta de ouvir. Eles querem ouvir essas coisas. Eles querem ouvir que a vida dele vai ser transformada. E a maioria das igrejas que estão bombando aí, vamos dizer assim, e estão criticando as igrejas que não crescem, porque eles acham que crescimento é numérico só. E crescimento de igreja não é numérico somente. Número é importante. Mas sabe o que eu acredito de verdade? Que
assim como teve a classificação lá, né? Deus ele lá no Jetro, o Jetro que disse para Moisés. Sobre de Moisés, quando ele fala sobre como você deve cuidar do povo, e você é o homem que fala com Deus, é o homem que se relaciona com Deus. De 1000, líderes que possam dependendo da sua capacidade, cuidar de 50, de 100, de 500, de 1000. É assim mesmo. Eu não digo nem questão de capacidade. Se é Deus que dá o crescimento, então para uns ele dá 50. E cresceu. Porque ele sabe que aqueles 50 ali vão ganhar outros. Ele dá 100 para um, então se é Deus que dá o crescimento, né? Se é Deus que dá o crescimento, se é Deus que dá o crescimento. O cara vem com a técnica, como fazer a igreja crescer. 4 passos para fazer a sua igreja crescer. 10 passos para... Aí a gente vai lá, poxa, como é que é isso aí? Né? O cara aí faz tu a igreja faz crescer. Curso, paga, tu compra livros tu faz uma porção de coisa. Não sei o quê, bota um monte de método e não cresce do jeito que era para... E a gente continua pequeno. Mas Jesus falou o seguinte: o pastor tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, ele deixou as 99 e foi atrás de uma. Existe uma igreja, por exemplo, a igreja cristã, a igreja não é congregacional não, mas é Maranata, que o limite de membros deles é 100 membros. A igreja Maranata, o limite de membros é 100. Se passar de 100, já tem que pensar em abrir uma outra congregação para o pastor ser pastor só de 100. Então, na verdade, hoje em dia, esse negócio de milhares é bem complicado. Esse anseio. Eu fico assim, como é que eu vou te falar? Eu não vejo problema nenhum de a igreja crescer, dela ter... E ter vários pastores, muito, né? E você ter várias igrejas, né? Hoje, algumas se chamam até unidades, né? Eu não vejo problema nenhum nisso. A minha preocupação é como está o coração desse pastor. Como é que está a família desse pastor? Como é que está essa questão... que o que ele está fazendo, e a igreja está bombando, como o pastor falou, que a igreja está aí com 10 mil, 20 mil, como eu já ouvi e vi, 30 mil, né, ovelhas espalhadas pelo Brasil e fora do Brasil, né? A minha pergunta é: como é que está a vida espiritual desse pastor? Ele tem tempo, como ele tinha antigamente, quando a igreja era pequena, de orar, de sentar, de realmente conversar com Deus, né? Eu fico pensando, né, como está tudo isso, né? Porque se Deus está vendo, ouvindo, Ele sabe tudo, né? Eu fico perguntando às vezes, né? Eu fico pensando, esse pessoal muita gente dessa igreja vai para o céu, mas esse cara não vai. Eu não sei o que estou julgando, não. Eu só estou fazendo um questionamento. Eu fico olhando às vezes, né? O número que nós temos de ovelhas, 100, 200, 300, 500, não é fácil. Não é fácil cuidar de gente. Pastor Carlos Alexandre é psicólogo, minha esposa é psicóloga. Não é fácil de cuidar de pessoas no tempo de hoje. São tantas síndromes que têm acontecido na vida de pessoas. De 20 mil, 10 mil pessoas, essas ovelhas são realmente pastoreadas? Fala para mim, pastor. Eu conheço uma, pastor, que eu vejo, é igreja, sabe? É igreja. Eu vejo o cuidado que eles têm com as pessoas. Eu vi isso, uma igreja muito grande. Tem várias igrejas espalhadas aqui na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, no Brasil, fora do Brasil, sabe? Eu vejo que o que eles ensinam, o que eles mostram, o que... A minha pergunta é exatamente essa. Como é que está a vida desse pastor, dessa igreja, que não é só ele o pastor de todos, mas os pastores que ele hoje pastoreia, né, os líderes que ele hoje, né, se relaciona. Como está esse cuidado, né, de cada um deles? Não é fácil, sabe, você
falar para a multidão é uma coisa, cuidar da multidão é outra. Você preparar pessoas que têm a vida de Jesus, né, conforme parecidos com Jesus no sentido de tudo. Né? Ele estava sempre ali ensinando os 12, ele não quis mais do que 12, porque ele poderia ter escolhido 120, ele poderia ter escolhido 1.200, mas ele escolheu só 12. E interessante é que esses 12, eles não vão sair de Jerusalém para pregar o evangelho para os gentios. Deus vai separar um cara que vai treinar, capacitar, e eu vejo na vida de Paulo isso, né? Esse cuidado que ele tinha, né? de estar com aqueles que ele treinou, com aqueles que ele cuidou, com aqueles que ele sabe. E eu não tenho... A minha preocupação é como está isso sendo gerado no coração deles. Né? Fora essa questão de palco, de chamar isso, de querer... precisa ser igual aos outros, porque se não for, ou até melhor do que os outros, porque se não for, sabe? Então... eu queria muito, né, nesse momento aqui, pedir, encerrando minha participação contigo aqui, Paulo, eu queria muito pedir, né, que a gente pudesse rever essa questão de ser pastor, como, né, como o Carlos Alexandre ele colocou, sabe, essa questão da igreja que você falou, Maranata, de ter 100, né? Eu fui ali um dia, eu falei, hoje se eu tivesse 100 igrejas com 100, eu teria 10.000. E eu teria 100 pastores, eu cuidando dos 100 pastores, sabe? Cuidando das famílias dele e, de repente, até compartilhando nas questões dos pequenos grupos, da igreja nas casas, aproximação, estar juntos. Perguntaram para mim assim, pastor, como é que o senhor sabe da vida das suas ovelhas? Porque eu botei um tema que Deus me deu uma época, uma igreja que se importa. A igreja de Jesus é a cara de Jesus, porque ele se importou com todos. Se a gente for ver cada momento que ele falou com cada um dos seus discípulos, e em cada momento ele deu uma lição para um que foi para todos, e que ele pôde, né, ali treinar e capacitar, sabe? A gente precisa voltar a essas questões. Eu gostaria muito, né, de despertar isso no coração dos pastores de hoje, como o pastor Flávio disse, né, ser referência para essa moçada nova, né, como uma pessoa que está me esperando agora aqui, ela virou para mim e falou assim, não, o Senhor é o meu referencial. Sabe, eu estava aqui na quermesse, fui comprar um negócio, e conversei com o moço, aí fui falando de Jesus, da igreja, e ele foi me fazendo pergunta, e no final ele perguntou assim, qual é o seu nome? Eu falei, pastor Carlos Elias, né? Você até o pastor. Falei, rapaz, ontem um veio aqui e falou do senhor aqui. Coisa boa aqui, graças a Deus. Né? Então eu falei, que bom que a gente pôde, né, nesse tempo... Ser uma referência, né? Catedral são, desde eu cheguei, ela ia fazer o 2º ano dela, ela vai fazer 38 agora em março, né? Então, de formar muita gente e de ver essas pessoas formadas, né, com suas famílias e formando outras pessoas, né? O mais importante é isso. Uma vez um pastor me perguntou, você seria pastor de uma igreja, de uma ovelha só? Você ficaria satisfeito de cuidar só de um, de treinar e de capacitar? Eu falei, rapaz, eu queria ser pastor só de um. Aí ele, quem? Eu falei, Billy Graham. Porque de tudo que aquele homem fez, as vidas que ele ganhou, de chegar aos 100 anos, sempre proclamando Jesus, falando de Jesus, eu falei, eu tenho crédito em tudo isso, porque fui eu que treinei, fui eu que capacitei, fui eu que coloquei no coração dele a chama e paixão por almas perdidas. Então, seria suficiente, eu não queria mais ninguém. Não é? Um que ganhou multidão. Isso. Maravilha. Né? Então eu falo assim, de vez em quando nas minhas orações eu falo assim, Deus, se eu ainda tenho um créditozinho contigo aí, dessas vidas que os meus estão ganhando por aí, espalhado por aí, até Portugal, em outros lugares. Eu falei, Deus, eu queria
apenas, né? Hoje eu gostaria apenas de, se eu tiver um crédito, isso me ajuda aí em alguma coisa aí, por favor, me dá aí. Estou precisando disso, você sabe que eu estou precisando, me dá aí. Entendeu? Então... É por aí. Vamos dar só uma palhinha. Vai ser lançado, tem pretensão do livro, Parecidos com Jesus. Parecidos com Jesus, ele, por mais que eu coloquei lá 21 dias de jejum e oração, para você ter um guia que vai te ajudar a se parecer com Jesus, na verdade ele pode ser feito com 40 dias, ele pode ser feito um dia por uma semana inteira, você poder orar, você poder se aprofundar um pouquinho mais em cada um daqueles capítulos que ali estão. A verdade é essa, eu não quero ganhar dinheiro com livro. Na verdade, todo o dinheiro que ele vier, ele vai ser todo ele enviado para o campo missionário. Amém. Não quero, né? Eu não condeno ninguém que faça livros e que viva até das questões do livro. Eu acho isso bonito. Mas eu falo sempre para as pessoas que me conhecem, né? E que eu mando até ofertas para ela. Eu digo assim, eu não tenho problema com dinheiro, eu tenho problema com gente. Entendeu? Porque dinheiro, se eu tenho um Deus que é o dono do ouro e da prata, e se nós dependemos em tudo dele, entendeu? Então, né, o dinheiro vem e a gente abençoa a vida de uma aqui, ajuda alguém a ser um empreendedor ali, e ajuda um que está passando por uma luta lá, entendeu? Eu acho que nada é meu, tudo é de Deus, e o que ele me deu vai ficar por aí, entendeu? E o melhor de tudo é, enquanto eu estou vivo e ainda posso, poder servir aos outros. Maravilha. Então, brevemente ser lançado, e pela graça de Deus nós estamos juntos aí nessa caminhada aí desse empreendimento para ajudar nesse livro que está sendo bênção já, tá? Está sendo bênção. E inclusive dá para você usar em devocional, pode usar em escola bíblica, tá? Porque são 21, né? Então você pode colocar assim, uma vez por semana de estudar, ou todo dia estudar um capítulo do livro, e você vai demorar 21 dias, ou 21 semanas. Isso aí, está no coração de cada um. A pessoa pode usar de acordo com aquilo que for a necessidade dela. O livro é bem, assim, bem flexível, bem simples, e conforme a vida de Jesus era, uma vida simples. Amém. Pastor Carlos Elias, muito obrigado por ter vindo, aceitado nosso convite. Eu é que agradeço a oportunidade. E ter falado com essa turma aí, maioria da sua igreja. O pessoal que eu conheço ficou quase todo quietinho, ninguém falou quase nada. Mas assim mesmo eles estão presentes aí que eu estou vendo, né? Daqui a pouco. Daqui a pouco fala, né? Mas o pastor, o pastor Elias o William de Sá, que é membro aqui, ele fala assim, eu tenho dificuldade com filmagem. Eu até quando a gente está filmando, a nossa câmera por enquanto fica parada, né? Ele sai da câmera e deixa o vácuo, né? Porque ele não quer aparecer de jeito nenhum. Não quer aparecer de jeito nenhum. E eu falei para ele outro dia, e ele falou, poxa, rapaz, não é que você tem razão? Porque eu falei o seguinte, Jesus falou, vocês são a luz do mundo. Não pode esconder uma cidade, é impossível, não é possível esconder uma cidade edificada sobre os montes. Aí depois ele fala o seguinte, vocês devem fazer as boas obras, isso no capítulo 5 de Mateus, versículo 16. Façam as suas boas obras diante dos homens, e que elas sejam vistas, para que os homens vejam as suas boas obras. Sim. E glorifique vosso Pai que está no céu. E pastor, poxa, a gente vai ficar escondendo as coisas? A volta de Jesus, por causa da internet e por causa dessa oportunidade que se tem de anunciar o Evangelho, como faz aqui, né, e as igrejas fazem, cada vez mais ela vai se aproximando à volta de Jesus. Muito mais do que era antes, muito mais. A internet, ela acelerou isso.
Hoje nós temos países que antigamente o evangelho não chegava, a Bíblia não chegava, e por causa da internet, hoje o evangelho é pregado. Tem mais crente nesse lugar do que no Brasil. Por isso que a Coreia do Norte não quer a internet livre lá. Porque a internet, quando é livre, ela consegue. Eles têm a sua própria rede lá e são monitorados. Mas a internet, ela tem tanto poder, assim, claro que não tem poder igual ao de Deus, mas Deus, essa ferramenta é muito bom. É só saber usar. É só saber usar. Ali dentro tem coisa boa e ruim, mas a escolha é sua, entendeu? De usar ou não. O que eu vejo é o seguinte, eu falo para os irmãos, queridos, em vez de você ficar filmando coisa que não deve, postando troço que não deve, posta o evangelho, pregue a palavra, faça um vídeo pequeno. Não quer aparecer, escreva. Eu não gosto de aparecer, eu não estou arrumado para gravar nada. Né? Às vezes a pessoa não se sente bem arrumado, ou então não tem um fundo. Né? A gente está aqui no fundo preto, aqui, ó. Eu filmo em qualquer lugar, não tem esse negócio não. Então, eu acho que nós temos que usar todas as oportunidades e todas as ferramentas para pregar o evangelho. E a Bíblia diz que a gente deve pregar a tempo e fora de tempo. Então, amém. Não tem isso. Eu vou pedir, parabéns, amém, pelo trabalho que você faz. Vou pedir o senhor para orar mais uma vez aqui. Deixa eu pedir oração para algumas pessoas. Orar pelo meu cunhado, o Maurício, que teve AVC. E a recuperação dele está muito lenta, porque não está fazendo fisioterapia. Eu vou dar um remédio para você aqui ao vivo. É mesmo? Né? E que a minha sogra passou por isso, ficou com a boca torta. Ele está com um lado esquecido. Então, ela tomou, e quando ela tomou, durante 3 para 4 meses, ela tomou ali um cálicezinho de manhã, de tarde, de noite, e ela ficou boa. E daí eu comecei a espalhar esse produto para todo mundo, né? Dá até para vender, né? Você é um bom vendedor. Uhum. O nome dele se chama Aguardente Alemã. Não tem álcool, não tem cachaça, água ao dente, mas se colocar o nome Aguardente Alemã, entendeu? Tem ajudado muita gente a fazer com que o sangue volte a circular e os membros do corpo, eles vem até escrito nele, né, assim, para AVC, para questão do sangue, né, circulação do sangue e tal. Então acho que, né, então vou anotar aí. Aguardente Alemã. Aguardente Alemã. Já procurei em Nova Iguaçu, não tem, mas deve na internet conseguir. Se alguém quiser, pode procurar o pastor Paulo César, que eu vou dar a dica para ele onde tem e ele pode vender para você. É mais um produto. Mais um produto. É mais um produto. E também oração pela pastora Adriana, que é membro aqui também nossa. Ela tem um diabetes bem alto e agora está com um problema na coluna. E dói muito e não passa a dor. Tem que fazer inclusive uma ressonância para saber realmente o que é. E se vai precisar fazer uma cirurgia. A gente não está recomendando a cirurgia pela diabetes. Mas problema seríssimo. Seríssimo. Mas peço oração por essas duas pessoas. Se tiver mais alguém, coloca aí. Pastora Adriana, quem mais? Pastora Adriana e Maurício. Maurício, tá. Eu vou botar também a Vânia. A Vânia. Ela é líder do diaconato junto com o esposo, o Alessandro, né? E ela teve uma torção e acabou tendo que fazer uma cirurgia no Hospital da Posse no pé. Né? Então a gente vai orar pela recuperação dela também. O Marcos Aurélio. Marco Aurélio, eu estive visitando ele. Ele é membro daqui, se tornou membro online. Por quê? Ele está com... Não pode sair de casa. Não, tá inclusive não pode sair de casa. Quando se tornou membro, estava em casa. Mas agora ele está no hospital internado. Ele está com câncer e com HIV, tá, gente? Você vê, a igreja chega em qualquer lugar. Isso é que é bom, rapaz. Eu cheguei para ele e falei assim, pastor, eu queria ser membro da sua igreja, como é que eu faço? Vamos entrar ao vivo agora durante o pessoal aqui. Claro. Vamos entrar ao vivo agora. Recebe você como membro. E vamos receber você como membro. Isso aí, isso aí. Ele como membro. Ele não precisa vir aqui enquanto ele não recuperar. Então, nós estamos orando pelo Marco Aurélio, gente. Eu fui lá, o estado dele é muito delicado. Qual hospital que ele está? Ele está ali no Pedro Ernesto. Pedro Ernesto, onde é? Tá? Vamos orar, irmão? Vamos orar.
Pai, glorificado mais uma vez seja o teu nome em todo o tempo, tu sejas honrado e que cada dia mais nós possamos nos parecer com teu Filho Jesus. Sim, meu Pai. E que as pessoas sejam atraídas, sim, meu Deus, ó Deus, pela presença de Jesus em nós e nas tuas igrejas. Pai, queremos colocar esses assuntos que tratamos aqui como, ó Deus, não uma crítica, não como um julgamento, mas como, ó Deus, um momento para se repensar sim, a respeito do teu reino, da tua igreja, sim, e daquilo que cada um está vivendo e fazendo de acordo com o que o Senhor vê, ouve e sabe tudo. Portanto, Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida dessas pessoas que estiveram conosco, esses irmãos, pastores, ó Deus, conosco agora no podcast, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles, e se eles estiverem precisando de alguma coisa, tu que sabes tudo, tu que conheces todas as coisas e a vida de cada um deles, que se for cura, cure, se for libertação, liberte, e se for, ó Deus, algo que esteja precisando na vida financeira por causa das lutas, o Senhor, dono do ouro e da prata, que os céus estejam abertos diante de cada um deles e de suas famílias e igrejas. Quero colocar essas vidas que foram citados os nomes aqui, cada uma delas, para que pelo poder do nome de Jesus, essas pessoas, elas sejam curadas. Visita agora teu filho que está naquele hospital, com AIDS, com câncer. Deus, pelo poder que há no nome de Jesus, o Senhor restabeleceu saúde plena para um morto. O Senhor fez com que os seus órgãos se tornassem, ó Deus, vitais, que se tornassem vivos, que se tornassem perfeitos, e ele pôde sair daquele sepulcro, ó Deus querido, e testemunhar para todas as pessoas que tu continuas sendo o mesmo Deus. Portanto, visita cada um deles agora, Deus. O Senhor, basta apenas uma palavra tua, como disse aquele centurião, e aquela pessoa seja onde ela for, porque tu és Deus de perto e também tu és Deus de longe, e basta apenas uma palavra tua, ó Deus, e as pessoas serão curadas, as pessoas serão restabelecidas nessa saúde plena física, mental, emocional e espiritual. Portanto, Deus, desperta a tua igreja, o teu povo, para que eles possam ser apaixonados por ti, por Jesus, pela tua palavra, pela tua igreja e por almas, porque foi por elas que o teu Filho Jesus Cristo morreu. Portanto, eu oro, ministro do pastor Paulo César, sim, sua igreja, sua família e todos os planos e projetos que o Senhor tem e que Ele também tem em seu coração, que o Senhor possa, ó Deus, assim abençoá-lo. Portanto, eu oro e declaro isso na autoridade e no poder do nome de Jesus. E todos digam aí, amém. Glória a Deus.